Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Que Deus te abençoe nessa noite em nome do Senhor Jesus. Está iniciando uma live especial do Grupo Missionário de Mulheres, aqui da EQSED. Eu sou a irmã Mara, presidente de mulheres, e estarei na sua companhia por volta até das 19h40 para junto adorarmos ao Senhor nessa noite. Desde já eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde quer que você esteja. Onde quer que esse vídeo chegar, onde quer que você esteja assistindo, seja na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus te alcance em nome do Senhor Jesus. Para iniciar a nossa live, eu vou estar orando pela sua vida, para que Deus chegue até a sua casa, até a sua família, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, meu Deus, eu quero pedir ao Espírito Santo que esteja conosco, Senhor, no decorrer desta live. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança famílias, lares, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a situação não está fácil, mas eu sei que o Senhor é conosco, eu sei que o Senhor tem algo novo para a nossa vida, eu sei que o Senhor está presente em cada detalhe, e por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toma essa live, meu Pai, em tuas mãos, toma, Senhor, este altar, toma a equipe que está aqui em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora, meu Pai, esta família, esta mulher, este homem, criança, jovem, que estão nos assistindo através do Facebook, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde quer que essa live chegar, que a tua graça, o teu amor também chegue, onde precisa de restauração, meu Pai, que o Senhor chegue e prepara a restauração. Pai, onde precisa de cura, que o Senhor chegue e derrama a cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma essa live em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. A gente vai estar louvando um hino muito conhecido. Você aí na sua casa, souber, acompanhe conosco. A letra deste louvor, ela é muito linda, ela fala que descansa no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em qual circunstância você está, mas eu quero dizer para você nesta noite, descansa no Senhor. Descansa que Ele tem a resposta para a nossa vida, Ele tem tudo aquilo, Ele sabe o porquê das coisas que estão acontecendo. A nossa obrigação é descansar no Senhor, isso é um ato de fé, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, isto é a fé. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Presta atenção na letra deste louvor. Olha como que faça o nosso coração. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Oh, aleluias. Oh, minha querida irmã, não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é a luta. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você descansar no Senhor. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é para a morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Coloca o seu propósito na direção de Deus, irmã. Coloca o seu problema na direção, no controle de Deus. Você só precisa descansar na presença do Senhor. Você só precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que tira a vida, é Ele que dá a vida. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra botar um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, Enxugue as suas lágrimas. É tudo
tudo passageiro, é tudo passageiro, minha querida. Tudo nessa vida vai passar, você precisa confiar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, minha querida, descansa nos colos do Pai. Descansa no colo do Altíssimo. Descansa na sombra do Onipotente. Descansa no refúgio do Senhor. Descansa na presença dEle, minha querida. Meu querido, eu não sei qual situação você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite que você tem que descansar, que você tem que confiar, que você tem que acreditar que tem um Deus que zela por nós, que zela por você e que está no controle de todas as coisas. Oh, aleluias, Pai. Oh, Deus, eu descanso, eu confio em Ti, meu Deus. Por mais que a circunstância diz ao contrário, Senhor, eu prefiro acreditar e confiar e descansar em Ti, meu Deus. Porque eu sei que no final o Senhor sempre nos dá a vitória. Porque eu sei, meu Pai, que o final é mais importante que o começo. Porque eu sei, meu Pai, que não interessa como a nossa história começa, meu Deus, mas o interessa como ela termina, meu Pai. E ela termina com o Senhor, meu Pai. Ela termina, meu Pai, quando o Senhor decreta a nossa vitória, quando o Senhor está nos ajudando, nos auxiliando. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, Pai, que onde quer que essa live esteja chegando, Senhor, que o descanso que vem de Ti alcance essa família, alcance esse lar, que a Sua misericórdia, a Tua paz, que excede a todo entendimento, chegue, meu Pai. Peregrina, Senhor, nos corações, meu Pai, leva aconchego, leva paz, meu Pai. Presta atenção o que a letra desse louvor diz para nós nessa noite. Aleluias, Deus. Glória a Deus. Aleluias, Pai. Que nesta noite nós venhamos descansar no esconderijo do Altíssimo. Que essa noite nós venhamos descansar e confiar que Deus tem algo para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Esther, falar dessa grande mulher nesta noite, que é uma grande inspiração para todas nós. Uma mulher que talvez para muitos não teria chance, talvez para muitos ela não conseguiria um futuro promissor, mas o final dessa história é linda. E você que está nos acompanhando, se tiver como, abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do verso 16. Durante a oração eu disse, durante o louvor, que a gente estava louvando ao Senhor, eu disse que não interessa como a nossa história começa, mas sim como ela termina. Quero dizer para você nesta noite, baseado na história de Esther, que não importa como a sua história começou, o importante é como ela vai terminar. E eu quero perguntar para você, especialmente mulher, que essa live hoje é especialmente para as mulheres. Como começou a sua história? E como você quer que ela termine? Amém? Hoje, terça-feira, hoje seria dia do nosso encontro presencial de mulheres. Mas devido a esse novo decreto, essa nova onda roxa que todo o estado de Minas Gerais está passando devido à pandemia, infelizmente, nossos cultos teve que ser suspensos, os cultos presencial. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, através de uma tela de telefone. Mas nós não podemos ficar sem adorar o nome do Senhor. Os templos, as igrejas físicas, as paredes, os portões podem estar fechados, mas o céu está aberto. A igreja, o templo pode estar fechado, mas o nosso coração está aberto para Deus, amém? E hoje em especial, para as mulheres aqui da IEQ-Sede, que eu acredito que esteja nos acompanhando aí, a gente está no terceiro elo da campanha Mães de Joelho, Filhos de Pé.
E no finalzinho deste vídeo, no final dessa live, a pastora Brasilina estará orando e confirmando o terceiro elo da campanha Mães de Joelho, Filhos de Pé. Mulher de joelho, mulher de joelho, casa de pé. A gente iniciou no primeiro chá de mulheres que a gente fez aqui presencial na IEQ7, essa campanha que Deus colocou no nosso coração para a gente dobrar os nossos joelhos e olhar pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. E hoje seria o terceiro elo. Mas infelizmente, como a gente não pode se reunir presencialmente, eu estou passando aqui para junto com você, mulher guerreira, mulher forte, mulher valente, mulher virtuosa, para estar confirmando o terceiro elo dessa campanha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. No livro de Esther, capítulo 4, verso 16, assim diz a palavra do Senhor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei e se perecer, perecei. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aqui foi lida a tua palavra, Senhor. Oh Deus, nós vamos falar hoje de uma grande mulher, Senhor. Uma grande mulher que é fonte de inspiração para nós nos dias de hoje, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que esta palavra chegue aos corações que estão nos assistindo. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quiser. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor o condutor dessa live, desta ministração, desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? O livro de Esther, a história de Esther é muito conhecida. A palavra do Senhor nos fala, lá no primeiro capítulo, para você entender como Esther se chegou a se tornar uma rainha. Por isso que eu disse para você, que não importa como a nossa história começa, e sim como ela termina. Esther, que antes se chamava Hadassa, que era o seu nome judaico, ela entra na história ali do rei Assuero, ela entra no reino ali da Pérsia, quando o rei Assuero prepara um banquete. E os banquetes naqueles tempos demoravam 3, 4 dias, vários dias acontecendo aquele grande banquete, aquela grande festa. E o rei Assuero prepara uma grande festa, e na época, naquele momento daquele banquete, ele convida, ele chama, ele convoca, nem era um convite, era uma convocação, a sua esposa, que naqueles dias era a rainha Vasti. E ele convoca a rainha Vasti para estar ali, para exibir a formosura de Vasti, porque ela era uma rainha muito esbelta, muito bonita, muito formosa. Então o rei naquele banquete, ele convoca que a rainha esteja presente. Mas Vasti então se nega ao pedido do rei. Ela nega-se a estar ali naquele banquete, a exibir sua formosura. E enfim, a palavra de Deus nos fala que o rei Assuero, ele ficou tão irado, tão nervoso, quando Vasti foi convocada e não compareceu à presença do rei, que ele manda matar Vasti, tirar Vasti do trono. Ou seja, a partir daquele momento, quando a rainha Vasti decide desobedecer o rei, ela perde a postura, ela perde o trono de ser rainha. E daí nós já tiramos uma grande conclusão. Daí nós já tiramos um grande exemplo para nós. Mesmo com a história da rainha Vasti, mesmo ela desobedecendo ao rei, a gente já traz um grande exemplo na nossa vida a não ser seguido. Quando a gente for convocada, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja pelo esposo, quando a gente for convocada, se for função nossa, minha querida irmã, você também, meu querido irmão que está nos assistindo, compareça. Porque aqui, a rainha Vasti perdeu o seu trono por uma desobediência. Mas enfim, é para a gente chegar até a história de Esther.
que naquela época ainda se chamava Hadassa, que era o seu nome judaico. Então, quando a rainha Vasti se recusa a estar lá, o rei Assuero tira ela do trono de rainha, ele manda preparar todas as virgens do reino, as mais belas virgens do reino, para ser uma nova rainha, para ter a sua nova esposa. Então o rei Assuero manda preparar todas as virgens daquele reino. E então a palavra do Senhor nos fala que Esther, que ainda era Hadassa, era uma órfã que veio de Israel, que estava sendo escravizada na antiga Babilônia. E ali a Bíblia nos fala que ela era órfã, mas ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Esse primo Mardoqueu pegou ela e criou ela como filha. E Mardoqueu trabalhava no palácio para o rei Assuero. Então Mardoqueu ouve dizer que o rei estava procurando uma nova esposa. Então ele vê a grande oportunidade de colocar Hadassa para se tornar Esther, que mais para frente ela se torna Esther, e mais para frente ainda rainha Esther. Então ele vê uma grande oportunidade de colocar aquela prima dele numa posição que, né, ele teve o grande sonho, quem sabe ela se torna rainha. E às vezes a oportunidade na vida da gente vem. A gente tem que ser ousada, minha querida, meu querido. A gente tem que ter a ousadia de aproveitar as oportunidades que vêm na nossa vida. E ali Mardoqueu, ele acreditou que Esther, a Hadassa, poderia se transformar na rainha. Só que para ela se transformar na rainha, ele logo esconde a sua identidade por medo dela ser rejeitada por ser judeia. Então ali, né, pela descendência do seu povo judeu, então ali por ser uma escrava que está ali na Babilônia, então ali ele esconde a identidade dela e passa a chamá-la de Esther. Então Esther fica em tratamento durante 1 ano, se preparando para então se apresentar ao rei. E a palavra do Senhor nos fala que Esther era muito bonita, era uma jovem muito bonita. Então quando passado aquele determinado tempo de preparação, vem todas as jovens se apresentar ao rei, mas quando chega a vez de Esther se apresentar ao rei Assuero, a palavra do Senhor nos fala que o rei Assuero, ele se apaixona pela beleza de Esther e a escolhe para ser rainha. É uma história muito bonita. Tem um livro só de Esther no Antigo Testamento, fala só da história de Esther. Mas ali o que eu quero dizer para você é que ali já tinha um propósito. Quando Esther fica órfã, quando Esther, né, Hadassa ainda lá sai de Israel, é levada como escrava, fica órfã, é criada por um primo. Ali Deus já tinha um propósito na vida de Esther. E nós vamos entender agora qual era o propósito. E a palavra do Senhor nos fala que então Esther se torna a rainha. Ela se casa com o rei Assuero e toma o lugar de Vasti. Ela se torna a rainha Esther. E a palavra do Senhor nos fala que ela era muito formosa, era muito educada, era muito boa para todo o povo ali do reino. E a palavra do Senhor nos traz um grande personagem, que é agora que nós vamos entender qual era o propósito de Deus na vida de Esther. A palavra do Senhor nos fala que Mardoqueu um dia ouviu uns conspiradores falando contra o rei, para atentar contra a vida do rei. Então a palavra do Senhor nos fala que Mardoqueu, o primo da rainha Esther, comunica a rainha Esther para conversar com o rei e alertá-lo sobre o perigo que ele estava correndo. E a palavra do Senhor nos fala que o Mardoqueu foi lá, contou Esther, Esther correu lá e contou para o rei. E enfim, o rei realmente descobriu o plano que estava, né, contra ele, a conspiração que estava contra ele para tirar ele do trono. E então o rei fica tão satisfeito com Mardoqueu, fica, né, ali, acaba se tornando íntimo de Mardoqueu e mais apaixonado ainda pela rainha Esther. Mas a palavra do Senhor nos fala que tinha um outro personagem chamado Amã.
que tinha um ódio muito grande por Mardoqueu. Porque Mardoqueu acreditava no Deus vivo. Mardoqueu era judeu, era israelita, era do povo de Deus. Então, mesmo sendo escravizado, mesmo tendo que servir ao rei Assuero, ele não deixou as suas origens se perder. Ele acreditava no Deus vivo. E esse Amã, ele era o primeiro ministro do rei. Era um personagem muito importante ali no tempo em que a história se passava. Esse Amã, ele era o primeiro ministro do rei, ele era o aconselheiro do rei, ele era como se fosse o braço direito do rei. Então todas as decisões tomadas no reino se passavam por Amã. E a palavra do Senhor nos fala que Amã, ele teve um ódio muito grande por Mardoqueu, porque atrás daquela conspiração que estava tendo contra o rei, Amã estava por ela, atrás dela. Era Amã com seus homens tentando contra a vida do rei Assuero para tomar o seu trono. E então Mardoqueu descobre todo aquele plano e a farsa cai. Mas não foi desmascarado Amã. E a palavra do Senhor nos fala que Amã, um certo dia envolvido pelo ódio, pelo ódio ali por Mardoqueu, pelo povo judeu. E Amã, por ele ser o primeiro ministro do rei Assuero, ele era idolatrado pelo rei, ele era amado pelo rei. Então tudo que ele decidia, o rei pegava o seu anel e selava. Tudo que o Amã decidia, falava: ó rei, está acontecendo isso, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. O rei ia lá e selava com o seu anel. Então a palavra do Senhor nos fala que Amã fez um grande decreto na época, que todos tinham que se curvar diante dele, tinham que idolatrar a figura de Amã. Só que Mardoqueu não fez isso. A palavra do Senhor nos fala que Mardoqueu não se curvou perante Amã. Então Amã fica enfurecido com aquilo e vai até o rei e conta o acontecido. E o rei Assuero, então ali, com o plano de Amã, com todo um plano por trás para matar o povo judeu, o rei acaba assinando um decreto que quem não se curvasse diante dele deveria ser morto. Então a palavra do Senhor nos fala que um ódio envolvendo entre Amã e Mardoqueu tão grande, que quando Mardoqueu não se curva a Amã, ele lança aquele decreto que todo o povo judeu deveria ser morto. E aqui, minha querida irmã, meu querido irmão, estou fazendo um breve resumo sobre a vida de Esther, para você entender por que eu li especialmente o capítulo 4, verso 16. Para você entender como que a rainha Esther teve uma grande influência sobre a vida do povo judeu. E quando Mardoqueu descobre sobre aquele decreto, descobre que todo o povo judeu ia ser morto, Mardoqueu se lembra que Esther era uma judeia, era da origem israelita, era do povo de Israel, era do povo de Deus. Então Mardoqueu manda avisar a sua prima, que foi criada como filha, manda avisar ela sobre aquele decreto. Então ela conversando com Mardoqueu, ele corre pedindo socorro para Esther. Ali ela conversa com ele e lança um jejum diante daquele decreto. Porque como que ela ia conversar com o rei? Porque naquele tempo, para você entender a história, mesmo sendo a rainha, ela só podia chegar na presença do rei Assuero se fosse convidada. E a palavra do Senhor nos fala que já havia 30 dias que o rei Assuero não convidava Esther da sua presença. Então a rainha Esther tinha que envolver o rei de uma certa forma para conseguir conversar com ele sobre esse decreto. Mas para isso acontecer, ela deveria ser convidada pelo rei. Porque se ela chegasse na presença do rei sem ser convidada, ela era até morta. Então a palavra do Senhor nos fala que ela apregoou um jejum junto com todo o seu povo durante 3 dias. E nesses 3 dias não podia comer e nem beber, nem de dia e nem de noite. O decreto era para a morte. Eu quero que você entenda
a situação que estava acontecendo. Eu quero que você entenda que a rainha Esther estava numa posição muito grande. A rainha Esther era a rainha daquela época, era a esposa preferida do rei Assuero. Só que as raízes dela eram a Judeia. E o povo dela estava clamando por socorro, porque havia um decreto dizendo que todo o povo judeu deveria ser morto. Minha querida irmã, meu querido irmão, quero dizer para você nessa noite, que ali, quando a rainha Esther foi, quando Mardoqueu, o seu primo, contou para ela o que estava acontecendo, ela poderia ter dito não. Ela poderia ter, não teria como provar que ela era uma judeia. O rei estava na graça dela. Ela poderia ficar quieta na dela, porque ela já tinha conquistado tudo, ela já era rainha. Ela já era a esposa preferida do rei. Só que a palavra do Senhor nos fala que, pelo contrário, Esther não olhou as dificuldades. Ela sabia da sua origem. Ela sabia do Deus vivo. Por isso que ela pregoou um jejum de 3 dias junto com todo o povo de Deus. Junto com todos os judeus. E a palavra do Senhor nos fala que no término desses 3 dias, ela chega à presença do rei, convida o rei para um grande jantar, para um grande banquete. E ali, durante aquele grande banquete, ela também pede que Amã seja convidado. E naquele grande banquete ali, que o rei Assuero preparou, em pedido dela, que ela preparou para o rei Assuero. Durante aquele banquete, aquela noite gostosa, depois daqueles 3 dias de jejum que Esther se preparou para chegar na presença do rei, ela conta para o rei. O rei pergunta para ela o que ela queria. Então Esther revela sua verdadeira identidade. Ela revela que ela era judeia. Então, se havia um decreto dizendo que todo o povo judeu deveria ser exterminado, a rainha Esther também deveria ser exterminada. Você entendeu a situação de Esther naquele momento? E se o rei não acatasse ao pedido de Esther? Ela também iria ser morta. Mas ela não pensou nisso, porque ela sabia que tinha um Deus que cuidava dela. Ela sabia que ela se preparou para estar ali. E talvez todo o propósito da vida de Esther, ela ter vindo escrava, ter se tornado órfã, ter sido criada por um primo, talvez a história dela, muitos falariam que ela não teria um final feliz, não teria um futuro promissor. Mas pelo contrário, porque ela sabia que ela tinha um Deus que cuidava dela. E ela se torna uma grande rainha. E a palavra do Senhor nos fala que ali, em vez de Esther e todo o povo de judeus ser morto, quem foi morto foi Amã. Porque Amã tinha ódio no seu coração. E Amã tramava contra a vida dos judeus por puro ódio. Então ali o rei percebeu durante aquele banquete, durante a revelação de Esther, que ela era uma judeia, ele aceitou. E quem foi morto no final foi Amã. Depois você lê todo o livro de Esther que você vai entender. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez nós estejamos vivendo talvez a mesma história que Esther viveu naquele tempo. Tem um decreto aí fora, minha querida irmã, querida igreja. Tem um decreto aí fora dizendo que tem um vírus que mata, e realmente tem. Coronavírus mata mesmo, tem que se cuidar mesmo. Mas tem um decreto que proíbe as igrejas de se reunirem presencial. Tem um decreto dizendo que a igreja precisa estar de portas fechadas. Mas assim como tinha um decreto de morte naqueles tempos, eu quero dizer para você que a rainha Esther pregoou um jejum de 3 dias e 3 noites, não comeram e nem beberam. O decreto, em vez de se tornar morte, foi prosperidade para a vida do povo judeu. E eu quero dizer para você, minha querida irmã, está aí a receita para a nossa vida talvez voltar, pelo menos a tentar voltar ao normal. Está aqui o segredo para nós cristãos: jejuar e orar e acreditar no Deus vivo. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez nós estamos vivendo, talvez não o mesmo decreto,
Mas nós estamos vivendo em uma situação de decreto. E eu quero dizer para você que eu aprendo hoje com a rainha Esther como derrubar muralhas, como vencer o Covid, como vencer o decreto. É jejuando, é orando, é acreditando que Deus coopera para o nosso bem. É acreditando que não é um decreto que vai nos matar, que não é um decreto que vai matar a sua fé. Por mais que você vai ter que ficar 15 dias sem vir à igreja, sem vir ao templo, olha como que Deus te alcança. Te alcança através dessa live, te alcança através desse vídeo, através de uma tela de telefone, mas não importa. Importa que Deus está te alcançando nessa noite. Então não deixe o desespero bater. Como a gente louvou no início dessa live, descansa. Quem te prometeu garante. Eu confesso para as irmãs, para os irmãos nessa noite, que eu não ia trazer essa palavra hoje. Eu estava preparando uma outra mensagem. Só que abrindo meu WhatsApp agora na parte da tarde, a pastora Luana, da IEQ São Brás e Suaçuí, postou uma breve mensagem, um breve áudio falando nisso. Falando sobre isso, falando sobre o decreto de Amã, falando sobre a atitude da rainha Esther, falando sobre o jejum, sobre a oração, e como essa mensagem ardeu no meu coração. E dali o Espírito Santo falou ao meu coração: leva essa mensagem hoje para quem vai assistir. Porque tem muitas irmãs, tem muitos irmãos crentes mesmo, que vêm à igreja, que frequentam, que estão dentro de casa desesperados. Mas eu quero dizer para você que esse decreto não é para a morte. Não deixa a morte espiritual te matar. Não deixa a sua fé diminuir. Não deixa que as paredes da sua casa, você fica ali se guardado e esquecido do mundo. Não, é tempo para você se cuidar. Mas é tempo de orar e de jejuar e de clamar por Deus Todo-Poderoso. Porque eu creio que Deus já está entrando com provisão na nossa vida. Eu creio, eu acredito que o fim dessa pandemia está próximo. Porque eu creio no agir de Deus. Eu creio no impossível. Amém? Meu tempo já está se encerrando, mas eu quero dizer para você, minha querida irmã, nessa noite. É tempo de jejuar e de clamar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Você na sua casa aí, continue lendo o livro de Esther. Tem muito mais histórias, né? Vai continuar falando e você vai entender um pouquinho melhor como foi que tudo isso aconteceu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero agora convidar a pastora Brasilina. Pediu o Natan para pegar um tapetinho daquele ali para mim, fazendo um favor. Que a gente agora vai fechar, vai confirmar o terceiro elo da campanha Mães de Joelho, Filhos de Pé. A gente lançou essa campanha aqui na IEQ Sede. E nos nossos chás de mulheres que a gente se reúne presencial, a gente tem dobrado o nosso joelho e tem orado pela nossa casa, pela nossa família. E você que está fazendo a campanha neste momento, você vai ajoelhar, olha que maravilha. Você vai poder ajoelhar na sua casa. Você vai poder ajoelhar aí agora no seu quarto, na sala. Você vai poder clamar dentro da sua casa pela sua família, amém? Aqui na igreja a gente usa esse tapetinho para estar ajoelhando, para estar clamando. E a pastora Brasilina vai estar orando e vai estar confirmando o terceiro elo em nome de Jesus. Paz esteja convosco. Feche seus olhos. Ajoelhe no seu tapete. Ou fique de pé mesmo, do jeito que você estiver, Deus vai te abençoar. Porque Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nós vamos orar. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, você é povo do Senhor, chama pelo meu nome. Vamos orar. Vamos chamar pelo nome do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de infinita bondade, Deus que fez o céu e fez a terra, neste momento, Senhor, nós apresentamos, Senhor, todos aqueles que estão de joelho ou de pé buscando ao Senhor, neste momento, Pai, nós apresentamos esta oração nas tuas mãos, ó Pai.
Senhor, meu Deus, entra nesta casa, meu Pai. Entra neste coração, Senhor. Faça morada, Senhor. Ó, Senhor, o que essa pessoa estiver necessitando, Senhor. Mova céu, mova terra. Faça sair água no deserto e soluciona esse problema. Abre as comportas do céu e soluciona, meu Deus. Em nome de Jesus, nessa noite eu te entrego nas tuas mãos, ó Pai, estas orações, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias, Glória assim a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, confirmamos o terceiro elo da Sim, campanha, meu Pai. mães de joelho, filhos de pé, orando pela nossa casa, pela nossa família. Ó Deus, que cada oração que foi feita nessa live, cada mãe que está de joelho, que o Senhor possa atender as orações, os pedidos, e em nome do Senhor Jesus, confirmamos o terceiro elo da campanha, mães de joelho, filhos de pé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que amanhã nós temos a live, né, Mara? Às 19 horas. Em nome de Jesus. Você fica ligadinho. E a igreja está aberta durante a semana. Se você quiser vir fazer sua oração, se você quiser vir, nós não podemos fazer culto, viu, irmãos? As portas, as meninas estão aí, a igreja está aberta. Mas eu quero dizer para você que Deus te abençoe nessa noite e te guarde, que você tenha um bom sono. Pode terminar, Mara? Você tenha um bom sono, uma boa quarta-feira, uma boa noite, né? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês aí na sua casa, com a presidente Mara, com os meninos que estão aqui e comigo, né? Na minha casa, nos meus filhos, na nossa casa, e que Deus te abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama e eu amo vocês. Um abraço. Deus abençoe e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus.